Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Hoje, no dia 15 de outubro de 2020, Dia do Professor, nós vamos falar um pouco sobre os professores do esporte, que são os treinadores. Que assim como os professores, eles ensinam, estão no dia a dia, passando uma informação para os atletas e ensinando. Então, vamos lá saber sobre os treinadores. Então, vamos lá. Treinador. O treinador é um profissional que treina ou dirige o treino, assim como o professor da aula. O treinador é a pessoa que se encarrega do treinamento e da formação de uma equipe, preparando-a para um bom rendimento, para obter resultados positivos ou também negativos. Faz parte do esporte ganhar e perder. O treinador é um especialista na direção técnica e tática do desenvolvimento psicológico e físico do jogador. O treinador que passa os treinos físicos para o preparamento condicional do atleta, do corpo, e o treino tático, que é a técnica, que é as jogadas que vão fazer durante o jogo, com a movimentação que os atletas devem fazer durante o jogo. Tudo isso é treinado e passado para os atletas. Tudo isso é informado e ensinado. E quem passa isso é o treinador. Tá certo? Então, no Brasil, nós temos alguns treinadores que são vistos de uma forma espetacular, com resultados brilhantes. Assim como Bernardo da Rocha de Rezende, é um treinador de voleibol, mais conhecido como Bernardinho. Ele foi um jogador, assim como a gente é aluno, ele foi um jogador. Ele precisou se capacitar e estudar para poder se tornar um treinador de voleibol. Como treinador, Bernardinho é um dos maiores campeões da história do voleibol. Ele não é só campeão da história do Brasil, ele é campeão da história mundial de voleibol. Acumulou mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira, dirigindo seleções brasileiras. Ele dirigiu a seleção brasileira masculina e dirigiu a seleção brasileira feminina. E também dirigiu diversos clubes. Entre 2000 e 2017, ele foi técnico da seleção brasileira de voleibol masculino, tendo conquista de 2 ouros olímpicos de 2004 e 2016 e 3 campeonatos mundiais, 2 Copas do Mundo, 3 Copas de Campeões e 8 ligas mundiais. E com a seleção brasileira feminina, ele conquistou 6 medalhas olímpicas de 1996 a 2016. Ele foi um dos principais técnicos em geral, não só do vôlei, mas em geral ele foi um dos principais técnicos do Brasil. Então agora vamos ver outro técnico importante que passou pelo Brasil. E agora, um dos principais técnicos da história do Brasil, se não o maior da história da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, mais conhecido só como Zagallo. Ele foi um jogador. Ele conquistou 2 Copas do Mundo como jogador em 1958 e 1962 e conquistou uma Copa do Mundo como treinador em 1970, sendo a única pessoa a conquistar 3 Copas do Mundo, 2 como jogador e 1 como treinador. Ele foi um dos principais técnicos do Brasil por conquistar 1 Copa do Mundo. Ele se aposentou em 1966 e iniciou a carreira como treinador na categoria de base do Botafogo.
Ele treinou o Botafogo, o Flamengo, treinou Vasco e Fluminense, os principais times do Rio. E na seleção brasileira, por 3 vezes, ele comandou a seleção brasileira e seu trabalho foi em 2006, o coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira na seleção brasileira de 2006. Ele participou também da Copa de 94 como auxiliar. Então, esses são um dos principais técnicos na história do Brasil. Então, eu mostrei a vocês um dos principais técnicos da história do esporte do Brasil. Mário Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo e Bernardinho. Então, o que é que eu peço a vocês? Eu quero que vocês façam um pequeno vídeo ou então um pequeno texto falando sobre a sua inspiração no esporte como técnico. Pode ser o seu professor de educação física, pode ser o treinador do seu time. E eu quero que você faça esse vídeo e explique por que ele lhe motiva e quais são as qualidades dele que fazem você gostar do esporte. Tá certo? Até a próxima aula.